Com esse arcano, perdão, nós damos início à nova etapa de nossa jornada pelos caminhos do tarô. E a fase em que desenvolveremos nossos estudos e reflexões sobre tudo que aprendemos com os arcanos anteriores. Porém, agora aplicando esses ensinamentos na prática. Em outras palavras, inicia-se os trabalhos efetivos de transformação interior. E tudo começa com a unificação de nossas 3 forças de natureza interior. A natureza animal, a humana e a espiritual. Cada uma dessas forças está diretamente ligada a um de nossos 3 centros de energia. O centro do pensamento e da inteligência, localizado na parte superior do corpo, cabeça e pescoço, onde se encontram os chakras coronário, no topo da cabeça, frontal, na testa, no centro da testa, e o laríngeo na base do pescoço. E manifesta nossa espiritualidade, ou seja, a nossa força de natureza espiritual. O centro do sentimento, localizado no tórax, coração, onde se encontra o chakra cardíaco, manifesta nossa força de natureza humana. É o espaço em que nos humanizamos. Esquecendo que para nos espiritualizar, precisamos primeiro nos humanizar. Espiritualização, que é a conscientização espiritual, a consciência espiritual de fato, plena, passa pela humanização do ser humano. E nós somos humanos na forma, mas examinemos nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas reações, são mesmo humanas ou ainda tem muito de animalidade, principalmente nas nossas reações emocionais? Então, primeiro, nós precisamos nos humanizar antes de nos espiritualizar. Porque espiritualidade não é ritual, espiritualidade é a nossa natureza. E para que a nossa natureza floresça de fato, a nossa natureza essencial, a nossa natureza profunda, floresça de fato, nós temos que nos humanizar. Nós temos que educar a nossa natureza animal, desenvolver o amor puro e a compaixão, centro cardíaco, 4º nível da consciência, 4º plano da evolução. E então, sim, nós fazemos a ponte com os centros superiores, onde fica o centro da inteligência, do pensamento, da consciência espiritual. Então, nós nos espiritualizamos de fato. Então, é todo um processo de autoconhecimento prático, real e efetivo, através do mapa que está desenhado em nossos corpos. O terceiro centro é o centro do movimento, da ação, localizado na parte inferior do corpo, abrangendo os chakras básicos, sexual e do plexo solar, e manifesta a nossa força de natureza animal. Agora, olhando de baixo para cima, percebemos que a natureza animal sustenta a natureza humana em seu caminho rumo à natureza espiritual. Este é o modelo do plano evolutivo desenhado no mapa de nossos corpos, que são 7, e dos 7 planos da evolução, por meio dos quais se desenvolve cada nível de consciência associado ao respectivo plano. Então, é muito interessante observar isso em nós. Na parte inferior do corpo, onde se situa o nosso centro de força animal, ou centro do movimento, da ação, nós temos as reações, nós temos o instinto de preservação da vida. Essa área é chamada também de o santuário da vida, porque é onde fica o sistema reprodutivo, é onde nós geramos os corpos com nova vida, onde nós nos reproduzimos.
é onde todo o processo digestório acontece, todos os elementos que dão sustentação à nossa natureza humana. Então, nós, seres humanos, centrados aqui no cardíaco, no centro do sentimento, porque na etapa evolutiva que nós estamos agora aqui no planeta, nós estamos desenvolvendo sentimento, nós estamos nos humanizando, nós estamos aprendendo a nos humanizar. Por isso que o sentimento é tão importante. Então, nós aqui estamos montados no animal, trilhando o caminho da rota espiritual. Olha que interessante, né? O primeiro passo para iniciarmos nosso trabalho de transformação interior é harmonizar nossos 3 centros de energia e nossas 3 forças de natureza, a fim de desenvolver a força interior simbolizada pelo arcano 11. Então, no tarô, nós temos o arcano 11, denominado a força. Mas o que significa esta força? Nós devemos acolher a nossa natureza inferior, educá-la, integrá-la e harmonizá-la para nos humanizar. Este é o sentido, o significado do arcano 11. A força interior é a força da paz que se alcança na harmonização da nossa natureza integral, integrando os 3 centros, especialmente o centro do pensamento e o centro do sentimento, precisam trabalhar em perfeita harmonia para que possam acolher, educar e integrar o centro do movimento, para que as nossas ações sejam conscientes, deliberadamente conscientes, e não apenas reações da consciência animal. Autoconhecimento é olhar para si mesmo como realmente é e encarar a transformação que é possível realizar e que você mesmo escolhe fazer. Não se trata de construir uma versão idealizada de si como se ela fosse a melhor. Sua melhor versão já existe. Ela apenas precisa encontrar espaço para se manifestar como uma nova consciência. A essência da obra está pronta, mas ainda precisa ser desenrolada de seus corpos e das máscaras do egocentrismo que a envolveram. O trabalho não consiste em criar algo novo, mas em revelar aquilo que sempre esteve presente em sua natureza mais profunda. Então, se na essência nós somos pura inteligência, consciência e amor, atributos herdados da natureza do Criador de tudo, isso já existe. E o autoconhecimento é o processo de liberar esta essência aprisionada. Então, é muito mais uma desconstrução do que uma construção. É muito mais, como diz o Isaac Beethoven no seu livro A Espreita do Pêndulo Cósmico, de tirar os cobertores que estão sobre a consciência, os cobertores do ego. A vaidade, o orgulho, a ignorância e por aí vai. São inúmeros os cobertores que envolvem esta essência que é pura inteligência, consciência e amor. E aí, retornando ao ponto do nosso arcano de hoje, tudo isso só é possível a partir do momento em que nós nos harmonizamos internamente, que nós harmonizamos esses nossos 3 centros de energia ou 3 centros de força de natureza, integrando as suas ações sob o comando da inteligência espiritual. Na verdade, a inteligência é única e ela é espiritual. Há gente que diz que nós temos várias inteligências.
Recentemente, eu vi num mini curso que eu participei a explanação de nossas 7 inteligências. São abordagens compreensíveis, são formas de explicar, mas na verdade só existe uma inteligência, a inteligência, que se manifesta em variados níveis e graus de consciência. Então, quando vocês ouvem falar em inteligência emocional, isto é consciência emocional, é inteligência atuando no nível da consciência emocional. Ou seja, a inteligência desceu ao segundo nível da consciência, que é a consciência emocional, e está gerindo esse plano da consciência emocional. Mas não é inteligência emocional. A emoção não possui inteligência. Então, inteligência é a inteligência espiritual. Inteligência é o atributo do Espírito, é o atributo do Criador de tudo em nós. Não existem várias inteligências. Quando falamos de inteligência artificial, por exemplo, é mais uma maneira de dar um nome para uma coisa que nós ainda não sabemos exatamente o que é. Mas é um espelho da nossa inteligência. É um espelho refletindo a capacidade da nossa inteligência. Então, quando nós nos harmonizamos plenamente, nós desenvolvemos a autorregulação e nós nos tornamos autoconscientes. É a capacidade de nos autogerir plenamente, mas você quer controlar o processo e determinar o tempo que aconteça, o tempo em que ele aconteça. E aí não dá, e não funciona. Então, como é que se trabalha isso? Como é que se desenvolve isso? Vamos por o mais simples possível. Alguém falou alguma coisa para você que você não gostou. E você reagiu espontaneamente, instintivamente, sem pensar. Você reagiu, falou alguma coisa, se defendeu, se justificou, não importa o que você fez, ou até mesmo agrediu, não importa. De onde veio esta reação? De qual centro da tua natureza veio o domínio dessa reação? Do centro inferior, da consciência animal, ou seja, a bolinha da consciência que fica subindo e descendo por esse termômetro da nossa coluna, onde estão os 7 pontinhos que identificam 7 níveis da consciência. Depois tem subníveis, evidentemente, mas vamos fixar só nesses níveis. Aquela bolinha desceu lá embaixo e você reagiu com emoção, com a consciência emocional. E quando você reage com a consciência emocional, não há lucidez, é o bicho reagindo, é a natureza inferior, é a natureza animal reagindo. Bom, aconteceu. Fique consciente disso. Se auto-observe, se auto-analise e assuma um propósito interior de, ok, na próxima vez eu vou segurar o bicho e em vez de reagir, eu vou pensar antes de responder. Se for necessário, eu vou deixar para o dia seguinte, para a semana seguinte, ou enfim, mas não vou deixar a minha reação vir desse centro inferior da consciência emocional. E isso se faz numa constância sobre todos os movimentos do dia a dia. Presença e observação. Autoobservação. Começa na sua atividade do dia a dia, no seu trabalho. Procure ficar presente em cada movimento, em cada atividade, em cada tarefa. Observe onde estão os teus pensamentos. Observa se a tua mente
está dispersa em pensamentos mil transitando por ela, ou se você está presente no ato. Então, esse trabalho, Paulo, esse trabalho é um trabalho prático, é um trabalho de rotina, é um trabalho de fixar a consciência presente em cada ato, em cada tarefa, em cada movimento. E você vai treinando a consciência a estar presente. Então, enquanto eu estou aqui falando para vocês, eu estou prestando atenção em cada palavra, escolhendo cada palavra que eu vou pronunciar, estou 100% presente nisso aqui. Eu percebo que há pensamentos transitando na minha mente, mas eu não dou atenção a eles. Eu não me identifico com nenhum desses pensamentos, porque o meu pensamento está agora focado 100% aqui nesta atividade que eu estou fazendo agora, que é falar com vocês, conversar com vocês neste encontro. Então, um trabalho prático. Ponto importante, não se cobrar, não se exigir demais. É um trabalho de estar presente, de estar consciente. Bom, aí vem uma outra questão. E aí eu me pergunto, por que eu reajo com a minha natureza instintiva, animal, emocional? Por que eu permito que o meu centro inferior tome as decisões, sem a lucidez da consciência superior, da consciência espiritual? Por que eu faço isso? Porque existem conteúdos dentro do campo da minha mente, conteúdos emocionais não resolvidos, não curados, ou seja, tem feridas não curadas. E toda vez que uma pessoa fala alguma coisa, ou tem algum comportamento, faz alguma coisa, e toca alguma dessas feridas, dói. E na dor não há tempo para esperar a lucidez da resposta. Nós reagimos com o primeiro impulso que vem, porque há um mecanismo que eu falei há pouco de preservação da vida instalado nessa parte inferior da consciência, na nossa natureza animal. E a reação tem que ser instantânea. Então, tem que olhar para as nossas feridas, tem que curar elas, ressignificar os traumas e nos libertarmos desses aprisionamentos. Amadurecer a nossa emotividade. E isso é um processo contínuo, gradual, lento, passo a passo, uma pequena vitória a cada momento. O determinismo cede grande parte do seu espaço ao livre-arbítrio, que é a nossa escolha do ritmo, da velocidade, da vontade e do quanto queremos evoluir a cada dia e a cada encarnação. Então, este é o mecanismo da evolução. A vida nos coloca diante de desafios para que nós desenvolvemos habilidades que ainda carecemos. Pode ser o desafio da habilidade intelectual, pode ser o desafio da habilidade física, pode ser o desafio do equilíbrio emocional, pode ser o desafio da recomposição do karma passado, do mal que nós geramos no passado. São muitos e muitos desafios. Na verdade, o que faz com que você se torne um ser autoconsciente, que é um pouco mais do que estar consciente de si, é alcançar um grau de autorregulação. Eu não diria autocontrole, porque o autocontrole pode levar a colocar alguns obstáculos, alguns limites, algumas
a desenvolver até alguma rigidez. Autorregulação, se regular de acordo com a circunstância e responder sempre da maneira mais eficaz possível. A gratidão. A gratidão tem um poder transformador extraordinário. Porque toda vez que você reage a uma situação, primeira constatação é que você não aceita aquela situação. Nós temos aí, primeiro, o efeito espelho. Segundo, é a recusa em olhar para esse espelho e reconhecer-se a si mesmo nele. O outro é o espelho que está mostrando aquela ferida para nós. A ferida não está exposta na nossa frente. A ferida está nas nossas costas, está escondida, está dentro de nós, está no nosso corpo emocional. E quando nós atraímos uma pessoa com algo que nos incomoda, ela é o espelho que está mostrando essa ferida. Veja bem, a coisa é muito sutil e nós temos que aprender a diferenciar as sensações para não cair na vala comum do isso é e aquilo não é. Uma coisa é o senso da alma, a irradiação que capta a energia, o mental, o magnetismo do outro e te alerta e te avisa. Isso é uma coisa, não é um incômodo, é um alerta. O incômodo é aquilo que te gera dor, é aquilo que mostra a ferida, refletida no comportamento ou na atitude do outro. Então, o primeiro passo é aceitar e agradecer. Obrigado por isso estar me sendo mostrado. Este ato de gratidão, de aceitação e gratidão, encaminha grande parte da resolução do problema. Simples fato de aceitar e agradecer. Porque a vida, todos esses mecanismos da vida são estrategicamente planejados. Todo o mecanismo é planejado para que, dentro das limitações desse corpo, que tem 2 olhos que nos permitem enxergar só para frente, 2 ouvidos com limitação de frequência, de audição de frequência, tato e sensação e olfato, enfim, limitados, nós precisamos uns dos outros para nos perceber, nos conhecer e nos auto-observar. Então, nesses choques de relações que a vida nos propõe, há um convite a olhar para dentro de nós. Há um convite a olhar para dentro de nós. Um convite a olhar para a nossa ferida. Mas não só para a nossa ferida, porque nós não enxergamos da mesma maneira os nossos melhores talentos, as nossas boas qualidades, as nossas virtudes. Muitas vezes porque seguimos um senso moral muito rígido que nos foi ensinado, geralmente na família ou na religião, ensinamentos muitas vezes equivocados ou severos demais a respeito da moral, a respeito de pecado, a respeito de uma série de questões aí que nós reprimimos sentimentos e emoções em nós. Sentir é da natureza. Nós não temos como impedir o ato de sentir. Nós não temos controle sobre o sentimento. Nós temos controle sobre a emoção resposta ao sentimento. Mas sobre o sentimento, não. Se está frio, você sente frio. Não tem como você evitar. Você tem controle sobre a resposta que você dá ao frio. Como? Se agasalhando.
Você sente raiva, não tem como evitar o sentir raiva. É da tua natureza. Você tem controle sobre a resposta emocional que você dá à raiva. Então, veja bem, não sinta isso, minha filha, não sinta isso, meu filho. Você não pode ter esse sentimento. Isso crava um decreto na memória emocional dessa criança, que vai repercutir na vida adulta, quando ela apresenta bloqueios na expressão da sua afetividade. Não tem como negar o sentimento. Tem como controlar ou regular a resposta ao sentimento. E este é o jogo da vida. O jogo da vida é conhece-te a ti mesmo através da autoobservação constante e permanente. Autoconhecimento não é teórico, ele começa com a teoria. Ele começa com o estudo. E ele vai para o autoestudo, quando você se estuda a si mesmo através do processo de autoobservação contínua. E a partir dali você vai implementando os teus processos de crescimento interior. Isso é autoconhecimento. Por uma série de questões que nós aprendemos errado, dentre elas a moralidade falsa do não julgueis para não ser julgados, que na verdade isso é impossível. Nós estamos o tempo todo julgando, o tempo todo fazendo julgamentos. Porém, a frase correta não é não julgueis para não ser julgados, e sim não sentencieis para não ser sentenciados. Ou seja, não condeneis. O julgamento é parte do aprendizado. Sem julgamento não tem discernimento. Porque o discernimento é a escolha entre uma coisa e outra, o que é bom ou ruim, o que é bem ou mal, o que é certo e errado, o que me faz bem ou faz mal, o que é coerente ou é incoerente. Isso é o discernimento. Para isso é necessário julgar, é necessário observar. Julgar é observar os dois lados, ponto e contraponto, e extrair uma conclusão. Mas essa conclusão eu extraio para mim, eu não sentencio, eu não condeno.